Boa tarde, galerinha do nono ano. Vamos para a nossa última aulinha da semana. E como eu avisei na quinta-feira, né? Essa aulinha seria sobre exercícios contextualizados, tá? Eu peguei alguns do nosso livro, que são da OBMEP ou do Enem, e outros de alguns outros livros, tá bom? Então, bora começar. O primeiro é do nosso livro texto, tá entre as páginas 405 a 408, e ele fala o seguinte: galerinha, é sobre um assunto geral, de tudo que a gente já viu de circunferência, polígono, tá? Polígonos regulares, para a gente fazer um apanhado geral. A foto abaixo mostra o Marco Zero, monumento de mármore em forma de hexágono regular, que indica o centro oficial da cidade de São Paulo. A partir dele, distâncias são medidas. Determine as medidas dos ângulos alfa, beta e gama indicados. Bom, então vamos lá analisar a figurinha que está aí no livrinho de vocês. Bom, o polígono da figura é um hexágono regular. Sabemos que o hexágono tem 6 lados, né? E sabemos que este ângulo beta é um ângulo interno do nosso hexágono. Como é que a gente descobre o ângulo interno? Nós temos duas formulinhas. A do AI, eu particularmente prefiro a do AE, que eu acho bem mais fácil, e do AE eu acho o AI, tá? Então, olha lá, a gente sabe que o ângulo externo, ou ainda o ângulo central, né? A gente calcula dividindo 360 pelo número de lados. Como eu tenho 6 lados, o meu ângulo externo vai ser 360 dividido por 6, 60 graus. O ângulo interno é suplementar ao ângulo externo. Vocês estão lembrados? Falei bastante sobre isso. Então, meu ângulo interno é 180 menos 60, isso dá 120 graus. Logo, o nosso beta é 120 graus. Achei o primeiro. Todos os ângulos internos são 120 graus, correto? Então, aqui é 120, 120, tudo é 120. Agora, percebam esse ângulozinho aqui. Aqui também vai ser 120 graus, afinal de contas, é um ângulo interno. Mas esse pequeno triângulo que está aqui no cantinho, né, tem lados iguais, porque afinal de contas são os lados do hexágono. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Então, esses dois ângulos são iguaizinhos. Iguais a quanto? Bom, nós sabemos que todo triângulo, né, tem 180 graus. Já usei 120 desse ângulo maior. Sobrou 60, logo cada ângulozinho desse mede 30 graus, correto? 30 graus, 120, 150, 180. Vou botar aqui umas letrinhas, ó. A, B, C, D, E e F. Então, ó, o triângulo ABC, estão vendo? O triângulo ABC é isósceles. Eu já tenho que o ângulo B é 120, então falta 60. Como A é igual a C por ele ser isósceles, né? Cada um vai medir 30 graus. 30, 60 com 120, 180. Outro detalhe aí que a gente pode ver. ADEF é um quadrilátero, correto? ADEF é um quadrilátero. Como esse hexágono é regular e ele é inscritivo, apesar de não ter uma circunferência, né? Mas a gente sabe. E se eu pensar nesse quadrilátero ADEF, ele também está com os vértices em cima da circunferência. Então, ele é um quadrilátero inscrito numa circunferência e a gente pode utilizar uma das propriedades que diz que todo quadrilátero inscrito numa circunferência tem ângulos opostos suplementares. Lembraram disso? Então, se eu sei que aqui é 120, que eu já descobri,
Esse ângulo aqui, que é oposto ao beta, é 60, certo? Aqui também vai ser 60 e aqui vai ser o nosso 120, porque afinal de contas esse ângulo todo também é um ângulo interno do hexágono. Ainda tem mais, né? A gente ainda pode pensar nesse trapézio, que é um trapézio isósceles. Trapézios isósceles têm ângulos das bases iguais, né? Sabemos que todo trapézio tem 360 graus, são paralelos, a base menor e a base maior, enfim, tem várias outras características que deixam a gente identificar esse ângulo de 60 graus, tá? Pensando agora nesse ângulo A inteiro do hexágono, então o A do hexágono, tá? O ângulo do hexágono, que mede também 120 graus, tá certo? Eu já tenho aqui desenhado 60, 30 e alfa. 60 com 30 é 90. Se eu diminuir esses 90, sobra 30, que é o nosso ângulo alfa. Ok? Falta só este daqui, né? Como é que a gente descobre? Pelo desenho já dá até para ver que ele é um ângulo de 90 graus, né? O gama é 90 graus. Como que eu vou provar? Não posso apenas dizer que é 90 graus, não é isso? Então, ó, esse triângulozinho DEC é exatamente igual ao ABC, certo? Então, eu sei que aqui é 60 também, né? Porque juntos formam um ângulo interno que é 120. Se é 120, esse ladinho é igual a esse. Esse pequenininho é 30, que a gente acabou de ver, porque esses triângulos são iguaizinhos, né? 30 graus. Logo, se eu tenho 60 e 30, 90, falta 90 para completar este novo triângulo, ok? Prontinho. Resolvido. Achamos os três valores: 120, 30 e 90. Bora continuar. Número 3 do Enem aí, ó. Eu acho que é na página seguinte, tá, galerinha? Bom, nesse do Enem, ele dá uma imagem de uma calçada com um formato meio diferente, né? E vamos ver o que ele está pedindo. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno de seu centro de 45, 60, 90 ou 120 graus. Bom, ele é uma figura não tradicional, nossa, né? Não é um polígono regular, não é, na verdade, ele nem é convexo, ele é até um polígono côncavo, né? Que a gente chama. Mas vamos analisar a figura para ver se a gente consegue identificar alguma figura geométrica que a gente aprendeu ao longo dessas semanas, né? Então, ó, eu fiz um desenho dele aqui. E vejam se vocês conseguem identificar qual seria, né, esse polígono. Temos que ter tipo uma visão meio 3D para analisar, apesar que não é muito difícil da gente perceber qual é a figura, principalmente por esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Se a gente der uma puxadinha para cá, ó, e outra para cá, ó, tá vendo? Aí aqui eu tenho um outro. Pronto, eu dividi e formei o quê, ó? Parece até favos de mel, né, das abelhas. Vocês sabiam que as abelhas formam, os favos de mel das abelhas são em formatos hexagonais, né? Pois eles ocupam um espaço ideal e sempre se encaixam, né? Por isso que eles usam no formato hexagonal. Interessante, né, isso da natureza? Então, percebam que eu formei 3 figuras exatamente iguais. E que figura é essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados tem a nossa figura. E esse aqui é o ponto que é o centro da nossa figura. Aqui, ó. Se ele quer saber que ângulo que vai rotacionar esse aqui, porque eu posso girar, né? Ele vai girando, vai mexendo. Vai mudando um pouquinho de posição. Uns estão viradinhos, os outros estão um pouquinho menos, né? Que ângulo é este daqui? É até fácil, né, gente? Porque esse ângulo alfa é o ângulo interno do nosso polígono, que é um hexágono. Eu já ensinei para vocês acharem de duas maneiras. Aqui eu acho muito mais fácil, que dá
Muito menos trabalho e muito mais rápido é pelo ângulo externo, né? O ângulo externo é 360 dividido por n, que vai ser dividido por 6. Isso dá 60. O ângulo interno é sempre o suplementar. 180 menos 60, 120. Professor, eu posso usar outra fórmula? É claro que pode. Qual é a outra fórmula? Que eu acho bem mais difícil, né, gente? Aí é n menos 2 vezes 180 dividido por n. Também pode, tá? O problema é lembrar dessa fórmula. Ó. O ângulo interno, o nosso n é 6 lados, porque é um hexágono, né? Seria 6 menos 2 vezes 180 dividido por 6. 180 por 6 é 30, 6 menos 2 é 4, 4 vezes 30, 120. Vendo? É o mesmo resultado, letrinha D. Acontece a mesma continha, aqui eu acho mais rápido e mais prático, porque a gente já sabe isso daqui, e aqui você teria que lembrar a fórmula, mas quem souber essa formulinha de boa, pode aplicar sem problema nenhum, tá bom? Bora para mais um. Também do Enem. Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura seja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua. Qual a relação entre R e L o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida? Galerinha, ele falou duas palavrinhas mágicas, né? Quadrado e círculo. Então, a base quadrada tem que estar fixada sobre uma plataforma circular. Então, um quadrado sobre um círculo é um quadrado inscrito numa circunferência. Se é um quadrado numa circunferência, um quadrado inscrito, nós conhecemos duas fórmulas, do lado e da apótema. Só que como ele não fala nada sobre a apótema, eu não vou usar o da apótema, eu vou usar só a do lado. E a do lado é exatamente R raiz de 2. Correto? Essa é a formulinha que vocês já viram em várias aulas, né? Tá no quadrinho comparativo, com a revisão geral. Então, essa é a fórmula. Percebam que a fórmula está em R em função de L. Então, a gente vai trocar. Vai escrever, em vez de L em função de R, o contrário. Então, ou seja, esse raiz de 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Logo, L dividido por raiz de 2 é igual a R. Eu usei letra minúscula, mas não faz diferença, tá, gente? R é igual a L sobre raiz de 2. A única questão que se adequa é a letra A, correto? Mas, professor, a letra está maior, né? Aqui tá, o raio é maior. Qual é a diferença da minha resposta para essa daqui? É porque ele fala que a base tem que estar completamente na plataforma giratória. O sinal de igual indica que cabe certinho, né? O raio sendo desse tamanho, a base quadrada cabe certinho na plataforma circular. O sinal de maior é que se o raio for maior que esse, a base quadrada vai caber dentro do círculo do mesmo jeito. Vai sobrar um espaço? Vai. Mas a base da estátua vai estar completamente dentro da plataforma circular, tá bom? Só muda isso. O sinal é irrelevante, tá? Aqui é quando encaixa perfeitamente. E se o raio for um pouco maior, vai encaixar, mas sobe no espaço, não tem problema. O que não pode acontecer é ser menor, porque aí a base da estátua vai ficar fora da plataforma, tá bom? Então, a resposta é letra A. Seguimos para o próximo exercício. Bom, galerinha, vamos lá. Agora a gente tem mais 2 exercícios extras. O primeiro fala o seguinte: Euclides, professor de matemática do Colégio Pitágoras, propôs um desafio para seus alunos do 9º ano.
eles deveriam construir um protótipo de madeira do fidget spinner, igual a figura 1, né? O famoso spinner giratório bonitinho que vocês com certeza já brincaram em algum momento, né? Brinquedo giratório que estava em alta na época. O modelo proposto pelo professor está representado ao lado na figura 2, que é essa figura roxinha. Sabendo que o modelo é limitado por semicircunferências, ó, uma, outra, vai uma, termina uma, começa a outra, tá bom? Ó, então aqui termina, começa uma, tá? Termina, começa, vai girando, né? De comprimento total 12π, determine a quantidade em centímetro quadrado de madeira que deverá ser utilizado para realizar o projeto. Bom, os spinner tem vários modelos, né, com círculos, aqui parece uma lâmina, enfim, né, triangular, e esse aqui que o professor propôs, que é cheio de semicircunferências, né? E aí ainda tem uma dica, tem esse tracejadinho aqui em volta, que é o formato de uma figura bastante conhecida nossa, que vai nos ajudar a calcular a quantidade de madeira necessária para realizar esse projeto. Percebam que cada buraquinho branco que está aqui vai ser preenchido por um redondinho desses. Estão vendo? Ó, se eu pegar esse, eu ponho para cá, esse eu preencho aqui, esse da direita eu preencho nesse de baixo e o último aqui eu preencho esse último buraquinho. Então, na verdade, a gente analisando a figura, a gente vai precisar calcular a área de um quadrado, correto? Porque essa área em volta aqui, a gente não tem como calcular, né? Vamos dizer assim. Não é uma forma conhecida. Mas quando a gente tira essa partezinha de fora e preenche esses espaços em branco, a gente percebe que vai, na verdade, precisar calcular apenas a área do quadrado. Tá bom? Então, o projeto é calcular a área do quadrado. Para calcular a área de quadrado, a gente precisa saber o tamanho do lado do quadrado, que a fórmula é L ao quadrado. Então, a gente precisa descobrir o tamanho deste ladinho aqui. Para descobrir o tamanho do lado, eu preciso descobrir esse tamaninho aqui, ó, que é? Que é o diâmetro da nossa semicircunferência, ou ainda apenas o raio, né? Que se a gente contar aqui, a gente tem 4 raios. Então, o lado do quadrado é exatamente 4 raios da nossa semicircunferência. E aí ele fala, sabendo que o modelo é limitado por semicircunferências de comprimento total 12π, então se ele fala comprimento total, são todas, correto? Quantas nós temos? Ó, uma virada para cima, uma para baixo. São 2 semicircunferências que formam uma circunferência, correto? Uma, 2, ó, vou botar uma bolinha que eu contei. Uma circunferência, 2 circunferências, 3, 4. Porque tem essa voltinha, tá bom, galera? Ó, é limitado por semicircunferência, ou seja, essa voltinha mais essa voltinha forma uma circunferência. Só tá virado um de cabeça para um lado, outro para o outro, para confundir vocês, certo? Então, acabamos de ver que são 4 circunferências ou 8 semicircunferências, que dá no mesmo, tá certo? E 4 circunferências de comprimento, cada uma mede 2πr. Como são 4, vou multiplicar por 4, isso dá 8πr. E ele diz que é igual a 12π. Então, 8πr é igual a 12π. R é igual a 12π dividido por 8π. Vou cancelar e vou encontrar quem é esse valor. 12 por 8 não é exato, né? Se eu dividir por 4, dá 3 sobre 2, ou seja, 1,5 centímetros. Então, cada semicircunferênciazinha dessa tem um raio de 1,5. Se tem o raio medindo 1,5,
O lado do nosso quadrado, acabamos de ver, né, de falar que são 4 raios, o lado do quadrado é 4 vezes 1,5. Isso dá 6 centímetros. Logo, a área de madeira que eu vou precisar para realizar, né, o projeto do professor Euclides é 6 ao quadrado, 36 centímetros quadrados. Prontinho. Então, aqui, a gente tem que perceber que a figura, por ser formada por semicircunferências, como se a gente recortasse, né? Se estivesse num papel isso daqui, a gente recortasse esses pedacinhos que estão do lado de fora, a gente colocaria em cada espacinho branco que está aqui. Colocando nesses espacinhos brancos, nós percebemos que formam um quadrado. Área de quadrado, bem tranquilo. Mas para descobrir o lado do quadrado, a gente precisa descobrir o raio de cada semicircunferência, que são iguaizinhas. Para isso, ele nos deu o comprimento da circunferência, tá bom? Então, a gente, na verdade, juntou uma matéria passada, que é circunferência, com área de quadrado, que é normal, que a gente sabe fazer há muito tempo, que né, é um polígono, mas não tá nem falando sobre estar inscrito, nem circunscrito, mas está na parte de polígonos, beleza? Regulares, principalmente, porque o quadrado é um polígono regular. Bora, dando continuidade. Número 2, a sala do Clube de Matemática, que será inaugurado no Colégio Pitágoras, está passando por uma reforma. Por ideia do professor Euclides, olha aí o professor Euclides de novo, as janelas serão trocadas por lindos mosaicos, como a figura aí do lado, né? Mosaicos coloridos, formados por polígonos regulares. Quais são os polígonos regulares que estão nos nossos mosaicos aqui, ó? A gente tem triângulo, equilátero, quadrado e hexágono, certo? Sabendo que cada mosaico... Galerinha, quando ele fala cada mosaico, é cada bolinha dessa, tá? Ó, cada bolinha dessa. Isso é um mosaico. E juntando vira vários mosaicos juntos que formam uma figura bem bonita. Cada mosaico está inscrito, palavrinha mágica, inscrito em uma circunferência de raio 10. Raio 10 centímetros. Determine a área do mosaico. Bom, a área do mosaico, desse mosaico aqui, tá certo? Desse primeirinho, é só um, tá, galera? Os outros são iguais, então eu não vou calcular. É um polígono regular. Por quê? Porque se o quadrado tem todos os lados iguais, que é um polígono regular, o triângulo vai ter a mesma quantidade, porque está grudadinho, e o hexágono também, percebam? Então, eles juntos formaram um novo polígono, que tem o mesmo lado que esses outros 3 polígonos desenhados dentro, né? Vamos verificar qual polígono é esse? A gente tem que contar a quantidade de lados dele, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é um polígono de 12 lados. Quem lembra o nome desse polígono de 12 lados? Dodecágono. Dodecágono. Então, a gente já viu que foi a nossa aula anterior, né, de quinta-feira, né, que quando for um polígono diferente de triângulo, hexágono e quadrado, a gente tem uma formulinha especial para encontrar a área dele. Qual seria a área? Seria o semiperímetro vezes a apótema. Correto? Professor, eu posso encontrar a área de cada figura? Pode. O quadrado é fácil, o triângulo também é relativamente fácil, né? Não que o hexágono seja difícil, mas vocês têm que lembrar que tem que achar, se souber a fórmula do triângulo equilátero e do hexágono através de só do lado, que a gente já viu isso, tá, galerinha? Mas talvez vocês não lembrem, quando a gente estudou seno, cosseno, tangente, vocês podem usar. Ou eu prefiro já encontrar logo direto do polígono de 12 lados. Bom, para a gente encontrar, a gente precisa descobrir a apótema e o lado desse polígono. Quem é a apótema?
e quem é o lado desse polígono, para a gente conseguir determinar a área dele. Bom, como é um polígono diferente dos normais que a gente trabalhou, né, os mais facinhos, triângulo, quadrado e hexágono, a gente tem aquela formulinha lá da nossa tabelinha que a gente revisou na primeira aula dessa semana. Quais são as formulinhas? O do lado é L ao quadrado igual a 2R ao quadrado, que multiplica 1 menos cosseno de alfa. E a apótema é R vezes o cosseno de alfa sobre 2. Mas quem é alfa, professora? Tenho certeza que vocês sabem, gente. Digam para mim aí no chat. Quem é alfa? O alfa é o ângulo central do nosso polígono, certo? Como é que a gente descobre o ângulo central? 360 dividido por n, onde n é o número de lados. 360 dividido por 12 lados, 30 graus, ok? Então, o nosso alfa aqui vai ser substituído por 30 graus. Já aqui, né, como é alfa sobre 2, este ângulo aqui vai ser 15 graus, porque 30 dividido por 2 é 15. E aparece aqui, ó, ele dá pra gente quanto que é o cosseno de 15 graus, tá bom? Professora, por que ele não deu o cosseno de 30? Porque a gente já sabe, né? Que é a nossa famosa tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, correto? Bom, vamos lá resolver. O raio é 10, eu sei quem é o cosseno de 30, ele nos deu o cosseno de 15, vamos substituir. L ao quadrado é igual a 2 vezes o raio 10 ao quadrado vezes 1 menos o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Substituindo, porque ele deu esse valor aqui, ó, galera. O cosseno de 30 fica 1,7 dividido por 2 é 0,85. Pronto, vamos substituir. L ao quadrado é igual a 2 vezes 100, que é 10 ao quadrado, vezes 1 menos o cosseno de 30 graus que a gente tem aqui, que é 0,85. Então, L ao quadrado fica 200, que é 2 vezes 100. 1 menos 0,85 é 0,15. Multiplicando 200 vezes 0,15 dá exatamente 30. Eu tenho que tirar a raiz. Raiz de 30 é aproximadamente... dá 5,48, vamos arredondar para uma casinha decimal, 5,5, tá bom? E aqui a nossa apótema, opa, tá faltando espaço, né, galerinha? É 10 vezes, 10 vezes o cosseno de 15, que é 0,96. 10 vezes 0,96 é 9,6. Pronto. Ai, meu Deus. Faltou espaço para minha resolução, né, galera? Vamos para a área agora. Vou fazer um espacinho aqui para a gente calcular a área. A área é semiperímetro, que é metade do perímetro. Se tem 12 lados, eu vou pegar 6 lados. Então, 6 vezes o lado que está aqui, ó. Então, a área vai ser 6 vezes 5,5 vezes a apótema, que é 9,6. Logo, a nossa área vai ser... Deu exatamente 316,8 centímetros quadrados. Certinho? Então, só repassando, nós vimos que o polígono tem 12 lados. Se tem 12 lados, a gente descobriu o ângulo central, que é 30. Como não é nenhum dos 3 polígonos que a gente mais usa, a gente é um polígono regular qualquer, a gente usa essas duas formulinhas, substituindo os valores raio 10, cosseno de 30 e cosseno de 15 que foi dado, a gente achou tanto o lado quanto a apótema. E depois, para achar a área, lembramos da formulinha do semiperímetro vezes a apótema. Lembrando que semiperímetro é metade do perímetro. Se o polígono tem 12 lados, o perímetro seria 12
L, mas como é metade seriam 6 L's, então 6 vezes o lado, 5,5, vezes o apótema, que é 9,6, fazendo a multiplicação, achamos 316,8 centímetros quadrados. Pronto, galerinha. Por hoje é só. Fizemos alguns exercícios contextualizados para vocês começarem a trabalhar melhor essa interpretação, tá certo? E na nossa provinha vocês conseguirem resolver de boa esses exercícios, beleza? Principalmente na E, que a gente na E sempre coloca exercício contextualizado, não é mesmo? Bom, galerinha, um excelente final de semana aí para vocês, um bom descanso e até segunda-feira. Tchau, tchau!